É nós de novo. E agora vamos falar sobre outro problema urbano. Se você mora na grande São Paulo, velho, você já deve ter passado por isso. Eu me lembro quando eu trabalhava ali na casa de detenção em São Paulo, na finada casa de detenção, tinha a penitenciária do estado atrás da casa de detenção, que era na Cruzeiro do Sul, a penitenciária do estado atrás, e atrás dos dois tinha um centro chamado COC, Centro de Observação Criminológica, que virou depois uma prisão para justiceiros e outros indivíduos que não eram bem-vindos nas outras prisões. E quando nós saímos da penitenciária do estado para ir para o COC, quando chovia, velho, aquilo parecia um mar. Aquilo ali não é brincadeira. Quem morou ali perto do Carandiru, morou perto de Santana, Carandiru ali, aquela região ali perto do Center Norte, sabe que muitas vezes para sair o cara alugava barco, fazia uma canoinha para pegar o pessoal para levar para o ponto de ônibus, naquela favelinha da Zaquinarque, que o pessoal ali deve manjar a parada lá. Então é o seguinte, filhão, enchentes, um problema sério. E nós vamos usar aqui o caso do Rio Tietê. Os alunos meus devem estar falando, professor, a mesma coisa? Então, como você é meu aluno, é a mesma coisa, né, velho? Não há nada de novo sob o sol. Entretanto, para caras que estão aí no canal, de repente os caras não viram isso aí, estão vendo, tá ligado? Então é o seguinte, aqui é o Rio Tietê. Tietê, o maior rio totalmente paulista, você sabe, né? Também chamado de Rio Bandeirante. Por que ele levava o nome de Rio Bandeirante? Eu já falei isso. Foi a porta falsa de entrada, né, dos bandeirantes para o interior do continente. Falamos isso quando falamos sobre Brasília. Tem vídeos lá sobre 60 anos de Brasília. Então, os bandeirantes faziam as monções. Aqui, na área 017, nós temos uma cidade próxima a Votuporanga, Nhandeara, né? Chamada de Monções, tá? Por causa dos bandeirantes, que tinha até ali. E também chamado de Rio Despejo, tá? Por causa da poluição. Quem mora em São Paulo, principalmente morou na década de 70 e 80, sabe o porquê disso. O Tietê é o maior rio totalmente paulista, já falamos totalmente, ele nasce em São Paulo e deságua em São Paulo, tá? O Tietê, você sabe, rapidamente pegando aqui, ele nasce em Salesópolis, São Paulo, Salesópolis ali, Ribeirão Pires ali praticamente, e ele vai desaguar aonde? Ele deságua no Paranazão, ele é um afluente da margem esquerda do Paraná. Não é direita, apesar de que o Paraná desce para o sul, deriva para o sul. Então, é como se você estivesse pegando a nascente, lado esquerdo, não é? O lado direito e o lado esquerdo. O Tietê é um afluente da margem esquerda do Rio Paraná. Mas vamos lá. O Tietê também leva um nome, muitas vezes você que mora em São Paulo, quando você vai no Palácio de Convenções do Anhembi. Anhembi é o nome indígena dada ao Tietê. Com isso, vamos agora à questão da enchente propriamente dita. Causas das enchentes. Filho, isso aqui é fácil, pô. Você não pode errar. Quando você não sabe nada, você mete isso aqui, ocupação antrópica. O indivíduo que vai ler sua questão vai ficar feliz. Fala, nossa, o camarada manja dos Paranauê. Isso, Paraná significa mar, né, bicho? É o nome do rio, inclusive. Então, ocupação antrópica, seja pelo capeamento asfáltico. Uai, professor, mas o que tem a ver o capeamento asfáltico? O capeamento asfáltico, filho, dificulta a absorção de água, dificulta a recarga do lençol freático. Foi ocupado, isso é importante, essa ocupação antrópica deu-se numa área chamada área de várzea, que é uma área que tem que ser deixada porque quando o rio tem cheias, essas áreas ficam com água. E o próprio rio, ele despejando ali matéria orgânica e fertiliza o solo. O Tietê, na década de 20, década de 1910, 20, até 1930, o pessoal fazia um piquenique ali naquelas margens do Tietê. Então, capeamento asfáltico, área de várzea, a construção de prédios, indústrias, casas, isso tudo dificulta, não é, a absorção aqui, né? Então, essa ocupação antrópica. A segunda situação é a canalização de córregos. Professor, espera aí. Para que se canalizou o córrego no Tietê? Então está aqui um córrego. Isso aqui é um córrego. Ou como se fala aqui no interior, córrego. Então, córregos.
Então quando você pega o córrego, você também tinha a sua área de várzea no córrego. E aí, porque você teve a vinda de população de baixa renda, criando às vezes favelas próximas a córregos. Veja em São Paulo que as favelas estão mais próximas às margens de córregos e margens de vias expressas. Novamente eu cito a favela Zaquinarque, que está perto, além de um córrego, perto também de uma via expressa, ali no Center Norte. Então os córregos aqui, filho, quando você canaliza este córrego aqui, o que acontece? Você aumenta a velocidade, né, da água. Então essa água aumenta a velocidade e vai cair no Tietê. O Tietê não tem condição de absorver toda essa água, ele transborda. Então a canalização de córregos também é um problema. Outro problema sério também é o lixo, principalmente sólido. Se não me falha a memória, tem no YouTube aí um vídeo do indivíduo que foi descer as águas do Tietê. Quando ele desceu com aquela roupa de neoprene, parecia um justiceiro, ele ficou até aqui. Ele não conseguiu descer de tanto lixo que tinha entulhado, não é? no leito do Tietê. E isso diminui a profundidade do rio, aumentando a incidência de enchentes. Então essas causas aqui levaram o quê? A ocorrência de enchentes. As consequências, pô, você claramente sabe. São as enchentes em si, ou seja, tragédias urbanas, né? Você perde casas, móveis, doenças, como por exemplo a leptospirose, né? Doença causada ali pelo rato, a urina do rato, e é letal muitas vezes. Então você tem tudo isso, você tem um caos urbano, tá? E a pergunta é, e soluções, professor? Nós queremos soluções práticas. Pelo amor de Deus, não vai colocar como solução, como já vi aluno colocar, explodir as marginais do Tietê e do Pinheiro. Isso não é solução, meu amigo. Isso é insano. Não tem como você fazer isso, cara. Isso é totalmente fora de propósito num vestibular você falar um negócio desse. Então, soluções para vocês tem que ser soluções que você use, né, no dia a dia. Então, primeiro, vou colocar uma solução que muita gente esquece, e até eu esqueço muitas vezes: o asfalto poroso. Já tem, você sabe, já viu no YouTube muitas vezes, ou em qualquer rede social, um asfalto que é feito poroso para absorver água. É uma solução para diminuir as enchentes. Logicamente, é outra situação, a limpeza do leito do rio. Isso também é feito. Tem que limpar o leito do rio. Uma fiscalização. Poderia colocar fiscalização aqui, mas fica muito genérico, né? Igual planejamento urbano, genérico. Depois, você tem também a dragagem. O que é dragagem, professor? Seu pai e sua mãe nunca falou que você parece uma draga comendo? Quando você vai lá e você retira, você afunda o leito do rio com uma draga, então você rebaixa o leito do rio com dragas. Isso também é uma solução. Outra solução, logicamente aqui está a limpeza do leito do rio, o asfalto poroso, a dragagem. Creio que aqui nós temos, logicamente, a fiscalização para não se colocar lixo. E uma também aqui que nós temos é a construção de piscinões, que são grandes reservatórios. Eu me lembro que na época do governador Mário Covas, e com o avô do Bruno Covas, se não me falha a memória, saiu um estudo que eram necessários 96 piscinões em São Paulo para terminar com esse problema. Acho que hoje nós temos, mais ou menos, pelo R7 da Record, 32,5 em construção. Temos 1/3 dos piscinões construídos. Agora o piscinão, que é uma solução, que é um grande reservatório, enche a água, você abre a comporta, a água entra, aí você lota de água aqui, aí o que acontece? Quando vai diminuindo as chuvas, você, com as bombas aqui, vai colocando a água e ela vai tomando a direção do rio. O grande problema dos piscinões, primeiro, é a área que eles abrangem, né? O piscinão, acho que de Vila Prudente, cabe 850 mil metros cúbicos, é considerável. Parece que São Paulo tem uma capacidade dos piscinões de 5,5 milhões de metros cúbicos, salvo o melhor engano. Depois, você tem também as desapropriações que muitas vezes são feitas para fazer o piscinão, gasto. Então o custo de implantação não é barato. Aí depois, meu filho, você tem o famoso mau cheiro. Muitas vezes quem mora perto de piscinão não aguenta o mau cheiro. E aí sempre fica aquela aguinha parada que acaba ficando como reservatório de alguma doença.
Então são as soluções para as enchentes. Pelo amor de Deus, não me coloque em provas, porra. Não coloque em prova a situação de explodir, né, as marginais do Tietê. Isso não é solução. Vamos falar agora de outra situação chamada deslizamento de encostas. Você que mora no Rio de Janeiro, mora no litoral, isso acontece muito, né? Mora em Salvador, ali, Recife também, algumas regiões mais altas, acontece isso. Vou dar uma paradinha Louco Abreu para fazer os desenhos lindos e maravilhosos meus aqui. E aí, fião, vamos agora, depois da paradinha Louco Abreu e o gol, deslizamento de encostas, tá? Isso acontece geralmente em áreas que nós temos relevos íngremes, tá? Relevos com declividade, tá ok? Também é chamado de escorregamento. A mesma coisa, caiu na Unesp escorregamento, teve gente que errou na questão que estava escorregamento, pô. Pelo amor de Deus. Então vamos aqui a uma situação normal das encostas. Normal. Isto aqui é uma pedra, uma rocha, tá? Isto aqui são árvores. Isso aqui é uma árvore? Isso, meu filho, isso aqui é uma árvore. Uma concepção artística da árvore. Pronto, isso aqui é árvores. Então, numa situação normal, as árvores, você sabe, elas servem como proteção, não é? Proteção e amenizam, não é que acaba o deslizamento, mas amenizam a situação de deslizamento de encostas. Se você está no Guarujá, você já viu isso aí. Eu, particularmente, fico até meio receoso. Já vi lá no Guarujá, mesmo com mata, acontecer o deslizamento ali, uma solifluxão, né? Um fluxo de solo lentamente ali. Perigoso, pode cair ali, pode derrubar meio mundo. O que acontece? Isso é situação normal. Tá? Isso aqui é um domo, meu filho, é um morro, tá? Domo é um morro. Então, como é que acontece aqui? Você, então, quais são as causas que vão levar ao deslizamento da encosta? Então, primeira causa, a causa são geralmente causas, vamos pegar aqui, causas antrópicas, feitas pelo homem. Então você tem o desmatamento, a retirada da vegetação original. Logicamente, então você retirou, aqui está a pedra, tá? Aí o que acontece? A rocha, né? Aí o bloco rochoso. Você também, a outra ocupação antrópica que o senhor ou senhorita faz aqui, é justamente a ocupação das encostas, e você faz os recortes no morro. Recortes no morro. E, logicamente, esses recortes você constrói o quê? Casas. Né? Você vê as favelas cariocas, geralmente é assim. Tá ok? E temos as causas que eu chamo de naturais aqui, não é? As causas que aí o homem, às vezes, não... Ele acentua, acelera, mas não é o responsável, as chuvas, tá? E a inclinação do relevo, porque se o relevo for plano, geralmente não acontece isso, e também a ação da gravidade, lógico. Então, todos esses três fatores naturais aqui também, né, que são naturais, são acentuados pelo homem, quando ele faz o desmatamento, recorte no morro, etc. Tal. O que acontece aqui? Acontece, meu filho, quando você recorta o morro, aí o morro fica mais ou menos assim, aí vai aqui, casa aqui, casa aqui, casa aqui, casa aqui. Então, filhão, quando acontecem as chuvas, muitas vezes aqui tem a casa, né? Tem a casa aqui e tal. As chuvas solapam. O que é solapar? Retirar a base. Solapam, né? A base da rocha e vai vir abaixo. Tudo isso aqui vem abaixo, rocha, terra, e vai causar o quê? Quais são as consequências? Isso aqui não precisa ser muito expert no assunto. A consequência são as tragédias urbanas, filhão. É claro, muitos mortos, geralmente sempre nos jornais, quando chegam os meses de verão, vários mortos, sempre do mesmo jeito.
chega a ser realmente irritante, porque é a mesma coisa todo ano e quase ninguém faz o processo que deveria ser feito. Então, quais seriam as soluções para um processo desse? Vamos dar uma olhada aqui e vamos tentar fazer aqui as soluções. Solução 1, eu vou colocar aqui. Solução 1, solução 2, solução 3, solução 4, tá? E a solução que deveria ser a quinta solução, e que ninguém tem peito para fazer isso, nenhum governante tem, porque vai mexer com muitas estruturas. A solução 1, primeira, seria a revegetação. Qual é a diferença de revegetação e reflorestamento? Reflorestamento você faz com plantas que não são daquele ecossistema. Você mete um eucalipto aqui, é um reflorestamento. Entretanto, revegetação são com as plantas daquele bioma, daquele ecossistema, então você coloca com aquelas plantas. Vai demorar? Vai. Mas só para você ter noção, em 1994 em São Paulo nós tivemos um projeto chamado Projeto Floran, que você passasse pela Mata Atlântica, graças aos poluentes emitidos por Cubatão, que eram muito grandes, o que aconteceu? Estava ficando realmente desmatado, e aí houve fiscalização, e aí os aviões saíam com sementes hidrolisadas, jogavam nas encostas da Serra do Mar para maneirar e amenizar o problema. Segunda situação são grampos de aço nas rochas. Grampos de aço, pessoal? Isso. Então você cava ali do lado, faz um quadrilátero na rocha, mais profundo, e pega grampos de aço e coloca na rocha. Se aquilo vier abaixo, filho, o morro também vem quase. Então, ameniza, né? Dificulta o processo. O terceiro, quando você desce aqui em São Paulo, a Serra do Mar, você vê muito isso, são os muros de arrimo. Quando você vai em Campo do Jordão e você pega aquele maldito teleférico que eu peguei uma vez para nunca mais na minha vida, quando você vê os muros de arrimo no Pico do Elefante, que é o ponto culminante lá de Campos do Jordão. Então, muros de arrimo, que é contenção. Por isso que é sustentação. Por isso que eu saí do exército, porque eu era arrimo de família, porque você era a base de sustento da sua família. Número 4, a construção de canaletas que direcionam as águas. Você vê muito isso em filmes que passam algumas favelas, né? Porque é o seguinte, filhão, tem muito camarada da inteligência que faz um monte de coisa aí, mas nunca foi numa favela, não sabe nem qual que é a parada. Mas lá da faculdade o cara cria um monte de situações. O cara não vem pra rua, não vem pro crime, tá ligado? Então e depois vem falar na minha orelha, tá? E 5, e quando você fala na minha orelha, bicho, você entenda, cara, fui forjado nas ruas. Você foi forjado lá, sei lá onde. 5, Manolo. 5 é o seguinte, é o processo de desfavelização. Que, como eu falei para vocês, ou a desocupação das encostas. Poucos governantes teriam peito para fazer isso. Não é? Então, filhão, cola conosco. Aqui são pequenas aulas para você. Eu estou fazendo isso por causa da pandemia, o pessoal sabe. E aí nós lançamos para os nossos alunos e, lógico, também para aqueles que são fiéis ao nosso canal. Fica como um acervo, tá? Porque a gente sabe muito bem que o canal é pouco ouvido, é pouco acessado, mas fica como um acervo para as futuras gerações aí. Tamo junto, já Elvis, dá uma paradinha, louco Abreu.